Treino livre 1 da Fórmula 1 no Bahrein, o primeiro treino livre do ano já terminou e com ele muitas surpresas também vieram, entre elas uma Mercedes que realmente tem diversos problemas, uma Ferrari muito forte, uma AlphaTauri capaz talvez até mesmo de vencer corridas e uma Red Bull impressionante tanto com Sérgio Pérez quanto com Max Verstappen. Claro que eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Alguns dos esportistas mais bem pagos do mundo fazem parte da Fórmula 1 e chegam a ganhar mais de 50 milhões de dólares todos os anos na categoria. Mas você sabia que você também pode ganhar dinheiro através da maior categoria do automobilismo mundial? Talvez você ainda não tenha certeza sobre quem vai vencer o campeonato mundial de pilotos ou de construtores. Mas você já deve ter alguma ideia sobre quem deve ser o verdadeiro vencedor no final desse ano de 2022. E a 1xBet vem justamente para trazer essa oportunidade de você fazer o palpite para o seu time do coração ou para o seu piloto do coração sem sair de casa. E o mais incrível é que o Hora do Piloto trouxe a oportunidade para você de ganhar um depósito dobrado. Deixa eu te explicar melhor. Se você depositar R$100 na 1xBet, utilizando o cupom PILOTO, você ganha R$200 depositados na sua conta da plataforma. Primeiramente, você entra no site da 1xBet, que está no primeiro comentário fixado. Clica aqui em Esportes, clica nesse botão, rola aqui para baixo. Repara que já tem 5 possibilidades de aposta. Uma delas é justamente relacionada ao Campeonato Mundial de Pilotos. Olha só, tem a opção de que George Russell vai ganhar pelo menos uma corrida. A outra opção é que Lewis Hamilton iria ganhar 7 corridas. A outra seria George Russell ganharia 2 corridas. E tem diversas opções aqui. Eu acredito que no mínimo George Russell vai ganhar 2 corridas. Vamos apostar aqui R$100. Fazer uma aposta e ok. Então entre na plataforma, faça o seu registro, utilize o cupom de desconto e comece a ganhar dinheiro com a maior categoria do automobilismo mundial. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e essa nova temporada da Fórmula 1 tem sido incrível. Os carros são novos, a gente tem ali diversas mudanças, entre elas a roda ali de aro 18, mudanças aerodinâmicas importantíssimas nos novos carros da Fórmula 1 e aparentemente até mesmo uma mudança ali nas forças do grid da categoria. Nessa primeira parte ali do treino livre a gente pôde perceber realmente uma diferença entre o que aconteceu nos últimos anos da Fórmula 1. Inclusive, eu já venho falando sim, por exemplo, da equipe Ferrari, que aparentemente é uma força dominadora desse ano de 2022 e deve estar disputando por vitórias no decorrer desse ano. Mas a Red Bull não fica atrás. Na verdade, teve um ritmo impressionante, tanto com Max Verstappen quanto com Sérgio Pérez. E Pierre Gasly também veio para impressionar. Enquanto isso, a gente tem sim uma Mercedes com problemas e outras equipes também, que é óbvio que eu vou estar falando no decorrer desse vídeo. Mas antes, já deixa o like aqui embaixo, deixa o seu joinha, isso contribui demais para que esse canal possa crescer cada vez mais, então não esquece, deixa o joinha aqui embaixo, se você ainda não for inscrito, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo e, claro, não perder novas lives do Hora do Piloto. Mas para começarmos a falar aí sobre o que aconteceu no decorrer desse primeiro treino livre, desse dia especificamente, a gente não pode deixar de falar sobre o que aconteceu com a Alpine. A Alpine especificamente de Esteban Ocon, que acabou deixando um pedaço muito grande do side pod na pista. No meio da reta ali dos boxes, acabou despedaçando ali esse side pod ali da equipe Alpine, foi deixado no meio da pista e acabou gerando até mesmo uma bandeira vermelha naquele momento. Depois a equipe veio sim a se pronunciar sobre isso e, segundo eles, na verdade, eles estavam testando um novo side pod para o carro. Essa era a principal intenção e por isso que ele teve esse defeito ali no meio da reta. Foi no carro, inclusive, do próprio Esteban Ocon. O side pod do carro do Fernando Alonso não teve problemas em momento algum. George Russell também foi outro que teve problemas com seu side pod. Na verdade, acabou saindo um pedaço ali relativamente grande do seu side pod no meio da pista também. É claro que a Mercedes com toda certeza também tem testado novas peças para o seu carro, com toda certeza ela trouxe algumas coisas novas e colocou no carro de George Russell, mas aparentemente
não foram capazes de suportar essa velocidade ali na pista, essa pressão aerodinâmica e acabaram saindo. É claro que foi necessária apenas uma bandeira vermelha nessa situação. Os comissários foram capazes de retirar essa peça com facilidade e assim o treino continuou e o carro do próprio George Russell foi reparado com facilidade. E agora falando sobre a Mercedes de uma forma geral, é importante a gente contar o que está acontecendo nessa equipe. Começando por Lewis Hamilton, que se apresentou nesse primeiro treino livre já com um capacete novo, o capacete todo amarelo, que segundo ele vem como uma forma de homenagear a sua carreira. Uma carreira que já começou há muito tempo, começou nos karts, esporte esse que ele ainda é extremamente apaixonado e que ele já disse que foi uma das melhores fases de sua vida. Não é à toa que é uma homenagem que ele faz a essa situação, a esse esporte, e ele traz esse capacete amarelo para relembrar os anos em que ele era extremamente agressivo e tinha uma sede de vitória muito grandes. Ele gostaria de relembrar isso esse ano, talvez relembrando o seu início no automobilismo, ele acabe terminando a sua carreira na Fórmula 1. É claro que nada disso é certeza, mas talvez seja justamente por isso que ele tenha mudado o seu capacete. Mas falando mais sobre a questão dele na pista, a sua Mercedes está praticamente inguiável. Na verdade, Lewis Hamilton chegou a tentar mudar o traçado ao final das retas, levar o carro para fora do traçado na intenção de diminuir o porpoising, que ele está sofrendo demais, muito mesmo, pelo menos nessa primeira fase aí dos treinos livres da Fórmula 1. Lewis Hamilton chegou a terminar em 7º lugar nessa sessão de treinos, muito ruim mesmo para a equipe Mercedes e aparentemente por conta dessa questão aí, dessas características de pilotagem do novo W13 que ele tem na mão. Já o carro de George Russell estava bem melhor do que o do seu companheiro de equipe. Na verdade, era muito perceptível que ele não estava tendo tantos problemas de porpoising. Na verdade, era bem difícil ver ele tendo algum tipo de problema nesse sentido especificamente. E ele colocou sim os pneus de compostos macios e teve a oportunidade de fazer a segunda melhor volta nesses tipos de compostos, nos compostos macios, ficando atrás apenas de Pierre Gasly, que foi meio segundo mais rápido do que George Russell. Mas só para deixar claro, enquanto Pierre Gasly ficou em primeiro lugar, fez o melhor tempo dessa primeira sessão de treinos livres, George Russell só ficou com a 4ª posição nessa situação específica, mostrando que sim, eles estão tendo problemas, a Mercedes tem problemas e o carro dela, inclusive, ficou atrás de diversas outras equipes que utilizaram os pneus de compostos mais duros, os compostos médios. Mas eu vou falar tudo sobre isso no decorrer desse vídeo especificamente. Inclusive falando justamente sobre esses carros que ficaram à frente de George Russell. Quais carros são esses? O de Charles Leclerc e Carlos Sainz, a Ferrari. A gente já vem falando sobre essa equipe, a equipe italiana, a mais conhecida da Fórmula 1, a equipe histórica da categoria, desde os treinos de pré-temporada. Na verdade, a maioria dos especialistas já tem falado que ela é uma força para esse ano de 2022, mas eu sei que a maioria das pessoas só vai acreditar depois dos 3 primeiros GPs, talvez. Mas ela é uma força muito grande para esse ano. Na verdade, Charles Leclerc fez sim o 2º melhor tempo dessa sessão de treinos livres, apenas a 3 décimos de Pierre Gasly, mas ele estava utilizando pneus médios, que são aproximadamente 4 décimos mais lentos. Isso sem contar com o fato de que a gente sabe que a Ferrari também tem algumas cartinhas na manga, está escondendo o jogo com seu carro. Enquanto isso, Carlos Sainz, o companheiro de equipe de Charles Leclerc, ficou logo atrás dele, a aproximadamente 1 décimo de distância de Charles Leclerc, também utilizando pneus médios, e realmente fez tempos incríveis e ainda assim ficou à frente de George Russell, que mesmo com uma Mercedes e pneus macios, foi mais lento do que as Ferraris. É claro que Charles Leclerc teve alguns probleminhas, chegou a rodar ali no meio da pista, mas ainda assim a gente percebe que a Ferrari vem muito forte, pelo menos para esse GP do Bahrein. Agora falando sobre Gasly, da AlphaTauri, claro que é uma equipe que também tem ali um piloto novato realmente, o que pode fazer com que a gente pense que talvez ela não ande tão rápido assim,
mas ainda assim foi uma equipe que conseguiu andar muito bem de uma forma geral. É claro que quando eu falo em piloto novato, eu estou falando de Yuki Tsunoda, que foi um piloto muito importante no ano passado, mas é um piloto que começou justamente em 2021. É um cara que não tem tanta experiência assim, foi muito bem na Fórmula 2, mas ainda assim a gente sabe que não é um piloto tão experiente na Fórmula 1 e isso faz falta de uma forma geral. Não é um piloto tão experiente quanto Pierre Gasly, mas ainda assim ficou em nono lugar com pneus de compostos macios. Mas a gente sabe que as equipes muitas vezes testam ali estratégias diferentes nos dois carros, como é o caso da própria Mercedes, que testou uma coisa no Russell e outra em Lewis Hamilton. Mas enfim, o que mais importa é que Gasly conseguiu fazer uma volta incrível com os pneus de compostos macios. Fez o melhor tempo dessa primeira sessão de treinos, a primeira sessão do ano de 2022 da Fórmula 1, uma volta incrível e voadora que nos leva a pensar, inclusive, que talvez ele também seja uma das forças principais da Fórmula 1 nesse ano. Principalmente pelo fato de que realmente ele ficou aproximadamente 4 décimos à frente dos outros pilotos que estavam atrás dele. Ou seja, se com pneus vermelhos ele estava 4 décimos à frente, quando ele utilizar os pneus de compostos médios, é bem provável que ele consiga fazer voltas bem parecidas tanto com a de Carlos Sainz quanto as voltas de Charles Leclerc. Bem provável que isso aconteça. Me parece que a AlphaTauri nesse ano vem sim para disputar pelo menos o top 5 ali dos pilotos, pelo menos com o Pierre Gasly. E sobre a Red Bull, a gente sabe que ela veio sim guardando o jogo, escondendo o jogo de uma forma geral desde a pré-temporada. Isso ficou óbvio em diversos momentos. Ainda mais no finalzinho da pré-temporada no Bahrein, onde Max Verstappen fez aquela volta inacreditável no finalzinho do treino de pré-temporada. E dessa vez, na primeira parte do treino livre, não foi nada diferente. Na verdade, ele fez uma volta extremamente veloz e impressionante também com os pneus de compostos médios, no iniciozinho da sessão. Depois não fez voltas mais rápidas, muito provavelmente porque não quis forçar o carro. Mas aparentemente é a equipe que mais tem guardado segredos, mais tem guardado cartas na manga na Fórmula 1 atual. É a equipe para nós ficarmos de olho para esse primeiro GP e que talvez seja a principal favorita a vencer o GP do Bahrein e que esteja, sim, acaba que predestinada a ser a dominante nesse ano de 2022. Inclusive, o próprio Sérgio Pérez, companheiro de equipe de Max Verstappen, apesar de não ter ficado com uma classificação tão boa quanto o piloto holandês, também andou muito bem. Ficou apenas 3 décimos do seu companheiro de equipe, de Max Verstappen. E isso realmente é uma questão muito bacana, é uma zona ali de segurança muito legal e mostra que Sérgio Pérez está tendo velocidades também muito legais em comparação com o próprio Verstappen. Claro, considerando o fato de que os dois podem também estar testando componentes diferentes em cada um dos carros, nunca se sabe. Mas é claro que isso é apenas o primeiro treino livre, não quer dizer tanto assim, não significa tanta coisa assim, ainda existe chance dessas equipes que eu falei aqui no decorrer desse vídeo mudarem completamente o jogo e talvez melhorarem ou talvez sofrerem um pouco mais com algumas questões, mas até esse momento essa é a visão que nós temos. Claro que o principal nós teremos que ver com a qualificação e a corrida em si do Bahrein. Mas até agora essa é a visão que nós temos e aparentemente a Ferrari, Red Bull e AlphaTauri vêm fortes nesse ano, enquanto Mercedes está tendo alguns problemas sérios com o novo W13. Mas comenta aqui embaixo, o que você pensa disso tudo? Você acredita também que a Mercedes está tendo problemas ou é um blefe de certa forma? Você acredita que a Red Bull pode ser a nova equipe dominante desse ano de 2022? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para ser sincero, eu acredito que a Mercedes está sim sofrendo muito. Não é à toa que ela testou diferentes acertos no carro de George Russell e depois no carro de Lewis Hamilton. Tá tendo problemas e é perceptível na pista o quanto o carro toca no chão e perde em aderência, principalmente em questão de subviragem. Ele sai muito de frente. Claro que a Mercedes vai melhorar até a qualificação, até a corrida, mas não me parece que é um carro para disputar vitórias. Parece que Lewis Hamilton e George Russell estavam sendo sinceros quando eles falavam que estavam atrás de Ferrari, Red Bull e McLaren. Mas ainda assim tudo pode mudar até amanhã no sábado na qualificação. Red Bull aparentemente é a grande favorita e Ferrari vem logo atrás, principalmente se ela estiver escondendo o jogo.
Claro que a minha aposta para a qualificação até agora, até essa primeira parte de treinos livres, fica aí com a Ferrari na primeira colocação. Eu diria que Charles Leclerc faria a pole position, ele ganharia a corrida talvez, mas na verdade eu apostaria em Carlos Sainz ganhando a corrida, Charles Leclerc em segundo e Max Verstappen em terceiro. Mas para ser bem sincero, eu tô sendo muito arrojado, muito agressivo nessa minha aposta e claro que você pode discordar de mim. Inclusive tem grandes chances do próprio Verstappen acabar dominando o fim de semana inteiro. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso. E se você gostou desse vídeo, que foi bem mais descontraído, trouxe informações bem rápidas aqui para vocês, não esquece de se inscrever aqui embaixo do canal e ativar o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo na Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!